Olá! Por que a natureza, em casos raros, dispara uma reação no organismo que leva alguns pacientes a se livrarem do câncer sem qualquer tratamento? Que mecanismo é esse que provoca a autodestruição dos tumores? Cientistas de diversos países tentam desvendar esse mistério, que pode conter a chave para salvar pessoas no mundo inteiro. Que idade você tem? Essa é uma pergunta incômoda que muita gente prefere não responder, mas o fato é que a ciência reúne cada vez mais provas de que uma pessoa de 30, na verdade, pode ter apenas 25, uma de 50, 45 ou 46. É a chamada idade biológica, que depende de uma série de fatores, como alimentação, exercícios físicos, não beber nem fumar. A Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Diante de uma pergunta sobre idade, a maioria das pessoas tende a responder de acordo com a data de nascimento, com exceção, é claro, daquelas muito vaidosas. Mas para alguns cientistas, uma pessoa pode ter mais ou menos idade dependendo dos hábitos e do estilo de vida. A questão se resume à idade biológica e à idade cronológica. Fatores como alimentação adequada, prática de exercícios e abstinência em relação ao fumo e álcool influem de forma decisiva na saúde das pessoas. O que alguns estudiosos tentam mostrar agora é que esses fatores também podem determinar uma idade diferente daquela registrada a partir do nascimento. Pesquisadores da Academia de Ciências da China e do Instituto Max Planck de Xangai publicaram um artigo na revista Cell Research, mostrando o resultado de estudo feito com centenas de voluntários com idades entre 18 e 77 anos. Além de um levantamento sobre hábitos alimentares, herança genética e costumes, os cientistas também utilizaram imagens em 3D para análise facial dos voluntários e chegaram à conclusão de que pessoas de 30 anos, de acordo com o registro de nascimento, na verdade apresentavam um corpo com características de 5 ou 6 anos menos. O mesmo ocorreu em outras faixas etárias, como as de 40, 50, 60 e 70. Com um detalhe, o contrário também é possível, ou seja, uma pessoa de 50 pode ter um corpo de até 60 anos se não pratica exercícios, se tem hábitos alimentares inadequados, fuma ou consome bebidas alcoólicas. Nas faixas etárias mais altas, os autores do estudo admitem a existência de uma margem de erro que pode variar entre 2 e 5 anos. No entanto, a pesquisa é contestada por especialistas norte-americanos e europeus, que defendem a realização de estudos mais conclusivos para que se possa estabelecer uma verdadeira diferença dentro das faixas etárias. Um teste rápido de apenas alguns minutos pode indicar que você é mais jovem ou mais velho do que pensa. Só não vale esconder a verdade nas respostas ao teste, hein? Vamos ver por quê. O teste é composto por 25 questões. Começa perguntando quando você nasceu e segue. Em que continente você vive, homem ou mulher, grau de escolaridade, estatura, número de horas de sono, consumo de bebidas alcoólicas, nível de estresse e ansiedade, atividade física praticada a cada semana. A ideia é levar em conta não só o estilo de vida e os aspectos físicos, mas também os psicológicos e sociais, que, de acordo com a medicina moderna, também influenciam no envelhecimento. Se quiser fazer o teste, o endereço é www.biological-age.com. Bem, depois de responder as 25 questões, está aí o resultado. No meu caso, 37 anos. Quem dera, hein? E você vai encarar? Como alguns pacientes conseguem se livrar do câncer sem qualquer tipo de tratamento médico? Qual é o mecanismo que dispara a reação do organismo, em alguns casos raros, levando os tumores a regredirem até desaparecerem completamente? Cientistas de vários países estão em busca de respostas para essas perguntas. O motivo é claro: se conseguirem reproduzir o que faz a natureza, terão encontrado a chave para salvar milhões de pessoas em todo o mundo.
Alguns pacientes que tiveram a sorte de ver o câncer desaparecer deixam os médicos intrigados. Eles sabem que ali pode estar a solução para eliminar os mais diversos tipos de tumores e, eventualmente, até mesmo para combater outras doenças. Estudos que buscam descobrir os processos de cura espontânea de câncer nos seres humanos apontam para a importância do sistema imune. Em todos os casos analisados, chegou-se à conclusão de que é esse o principal responsável por driblar a doença. Há casos em que outra agressão no organismo, como uma nova doença ou cirurgia, pode contribuir para o aumento da resposta contra o tumor. Pesquisas mostram que entre os fatores que colaboram para fortalecer a imunidade do paciente, o lado psicológico tem grande importância. Fé e prática de meditação, por exemplo, influenciam positivamente a resposta no combate à doença. Dado esses relatos que a gente teve, a gente já sabe há algum tempo que tem esses relatos de cura espontânea sem tratamento, que não é espontânea na verdade, é o próprio corpo matando a doença, já vem se estudando o sistema imune há muitos anos, com estratégias de ativar o sistema imune para tentar combater o câncer. Então a gente teve diversas moléculas ao longo da história da oncologia, em alguns casos com sucesso, a interleucina tipo 2, o interferon, são moléculas que na verdade fazem parte do sistema imune, na verdade a gente tentando manipular o sistema imune para reconhecer o câncer. Tem alguma toxicidade nesse esse tratamento não é tão simples, e não foi tão efetivo quanto a gente gostaria. Atualmente a gente tem em desenvolvimento, tem moléculas sendo aprovadas no mundo, especialmente para melanoma, que é uma dessas doenças que tem muita relação com a imunidade, e que realmente, após a gente estudar e entender melhor os mecanismos da imunidade contra o câncer, que a gente conseguiu desenvolver drogas em alvos específicos, em pontos específicos onde o câncer seria reconhecido pelo sistema imune para atuar e matar essas células. Um caso que surpreendeu os especialistas aconteceu na Irlanda. Uma mulher de 74 anos sofria de uma erupção cutânea que resistia a todos os medicamentos. Ao ser internada no hospital de Dublin, na Irlanda, ela apresentava um quadro crítico na parte de baixo da perna direita. Exames confirmaram a pior das suspeitas. Tratava-se de um carcinoma, uma forma agressiva de câncer de pele. Diante do quadro adiantado, o único caminho era a amputação. Opção difícil de considerar, levando em conta a idade da paciente. Recorda o Dr. Alan Irving, do St. James Hospital, em Dublin. Enquanto a equipe médica decidia o que fazer, novos exames foram feitos. E, para surpresa de todos, foi constatada uma ligeira diminuição no tamanho dos tumores. Em face disso, os médicos resolveram esperar. Nenhum medicamento foi aplicado. Em uma semana, foi observada uma mudança significativa no quadro. Então, uma espécie de milagre aconteceu. 5 meses após a internação, a paciente foi declarada completamente livre do câncer. Nesse período, ela não recebeu qualquer tipo de tratamento específico. Os médicos checaram novamente os primeiros exames e não havia dúvidas. Era um carcinoma, mas em seguida não havia nada nas biópsias. Toda a equipe ficou surpresa, afirma o Dr. Irving. E isso prova que o corpo, em raras ocasiões, consegue se livrar do câncer. Para a paciente irlandesa, não há dúvida, a cura se deve à mão de Deus. Ela lembra que pouco antes da regressão do tumor começar, ela beijou a imagem de uma pequena santa que leva numa corrente pendurada no pescoço. Mas os médicos preferem acreditar na biologia. Para a equipe médica do Hospital St. James de Dublin, o que aconteceu com a paciente foi uma regressão espontânea provocada por um processo biológico que eles ainda estão tentando desvendar. Como isso se dá e por que ocorre em alguns pacientes e em outros não, é um mistério que os cientistas gostariam de esclarecer. Por enquanto, eles só sabem que se trata de um combate de células benignas contra malignas, e que as primeiras, às vezes, conseguem vencer. Reproduzir essa reação da natureza em laboratório
Em seguida, aplicar o mesmo procedimento em pacientes seria a chave do sucesso de tratamento para pessoas do mundo inteiro, acreditam os pesquisadores. Daí o esforço para descobrir pistas que levem ao início dessa reação biológica. A ideia é estimular o organismo a reagir a determinados fatores externos ou internos até chegar a um tipo de tratamento aplicável a um grande número de casos. Na teoria, o sistema imunológico deveria localizar e destruir todas as células mutantes, muito antes que elas levassem ao surgimento do câncer. Mas isso é apenas teoria. Na prática, algumas dessas células conseguem escapar do radar do sistema imunológico e se reproduzir de forma desordenada, provocando o aparecimento de tumores. Na maioria dos casos, quando os pacientes resolvem procurar os médicos, o câncer já se espalhou, tornando os tratamentos muito mais difíceis. Para o nosso sistema, o nosso corpo, na verdade, cura câncer que a gente nem sabe que a gente tem todos os dias. A gente tem em torno no nosso corpo de vários trilhões, dezenas de trilhões de células. E todos os dias a gente repõe bilhões delas. Quando a gente repõe essas células, é possível que algumas delas sejam geradas com defeito. Nesse defeito, algumas delas vão virar células cancerígenas. A parte boa é que, apesar da gente fazer bilhões de células todos os dias e ter uma chance de mais ou menos 1 milhão de células saírem erradas e com potencial de virar um câncer, o nosso sistema imune reconhece essas células e mata essas células todos os dias. O que a gente está vendo nesse artigo, na verdade, é uma coisa que já é descrita na medicina, a gente sabe, são casos muito raros, onde o câncer já ficou detectável clinicamente, a gente já conseguiu fazer um diagnóstico e o nosso sistema imune, depois disso, conseguiu ir lá atacar essas células e matá-las. Por que que isso é diferente? Porque, na verdade, quando o câncer já virou um câncer detectável, essas células já conseguiram enganar o sistema imune uma vez, porque elas, teoricamente, o sistema imune mata elas quando elas são uma única célula. Quando elas começam a se agrupar e formar um tumor, já fica mais difícil. Elas normalmente já têm mecanismos onde elas se escondem do sistema imune. Então, provavelmente, o que acontece nessas pessoas é que alguma coisa faz com que o sistema imune volte a reconhecê-las e consegue matá-las. Isso realmente é muito, muito raro. A gente tem descrições disso, são relatos de caso em algumas doenças específicas, onde o componente imune é mais importante. Melanoma, rim especialmente, são algumas dessas doenças. Daqui a pouco, você já ouviu falar no facelift do vampiro? Nome parece estranho, mas há quem acredite que ele pode conter a fonte da juventude. E mais, cuidado, alguns dos alimentos mais saborosos escondem muitos perigos.